Muito bem, vamos lá. Estudo do livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentário de Herculano Pires. Nós vamos hoje para o nosso estudo número 17, avançando aqui na nossa lista de temas, né? Lista essa, inclusive, tão interessante para todos nós. Deixa eu só fazer um último ajuste aqui nas minhas janelas. Só um instante. Muito bem, vamos lá. Então nós vamos para o texto número 17. Bom dia, dona Miriam. Missão dos Espíritas. Mensagem de Emmanuel, Progresso e Vida. Respeito pelos outros. Comentário de Irmão Saulo, né, o nosso Herculano Pires. Como introdução, o Chico trouxe para nós o seguinte: em nossa reunião pública, no início das tarefas em pauta, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item número 4, nos ofereceu a preleção sobre a missão dos espíritas. Vários comentaristas expuseram o assunto com muita elevação, salientando os valores e as facilidades da civilização moderna que traçam mais amplos caminhos de evolução para a vida planetária em que nos achamos. No término dos estudos, o nosso caro Emmanuel escreveu os apontamentos que lhe passo às mãos. É uma página que nos leva a refletir profundamente quanto à necessidade das lições de Jesus em nossas experiências. Então, aqui inicialmente, trouxe para nós essa missão dos espíritas, esse texto tão interessante para nós e ao mesmo tempo, né, tão chamativo para as nossas responsabilidades. Mas nós vimos aqui então que o assunto ele foi naturalmente conduzido por aqueles que participavam da reunião, aqueles que faziam, né, os comentários e tudo mais, para a posição dos espíritas no mundo moderno, né, na nossa civilização moderna. Então a gente lembra que os temas são apresentados e eles acabam depois sendo conduzidos de acordo ali com a tendência do grupo, de acordo com o ponto de vista. Nós poderíamos, por exemplo, a missão dos espíritas no mundo moderno, a missão dos espíritas na difusão e na vivência dos valores, a missão dos espíritas diante das desigualdades sociais, a missão dos espíritas diante das religiões, a missão dos espíritas diante da ciência, da política, enfim. Vemos ali então que esse tema ele traz para nós uma base e depois ele pode ser direcionado para determinadas reflexões. Nesse caso aqui então, salientando os valores e as facilidades da civilização moderna. Né? Então esse foi o foco que foi destacado nessa reunião. Herculano trouxe para nós aqui um pequeno comentário a respeito dessa introdução do Chico. Como vemos nessa rápida explicação de Chico Xavier, o tema de estudo fornecido pelo Evangelho, sempre aberto ao acaso, não aparece ligado a conversações anteriores como habitualmente temos observado. É possível que Chico não tenha sido informado a respeito, pois há sempre muitos problemas que lhe tomam a atenção antes do início dos trabalhos. Mas a verdade é que o assunto corresponde a uma das necessidades mais prementes do momento espírita que estamos vivendo, numa fase de transição da vida terrena, em que as perturbações psíquicas se alastram de maneira alarmante. Bom dia, embaixador. Vamos então aqui agora também analisar o comentário de Herculano Pires. Primeiro, ele sempre lembra que geralmente os assuntos em pauta naquele momento seja dentro da coletividade, ou em algum tema em específico para alguém participando, ou para um pequeno grupo participando daquela reunião, o Livro dos Espíritos, então, ou o Evangelho aberto ao acaso, traz então um tema ligado àquela situação. O que Herculano comenta é que, a princípio, essa missão dos espíritas não trazia então nenhuma relação com aquilo que dizia respeito à reunião. E talvez o Chico não tenha sido informado a respeito da necessidade de se falar
sobre a missão dos espíritas pelo fato dele sempre ter ali aquelas muitas tarefas, né, para poder organizar o início dos trabalhos. Mas o que o Herculano coloca para nós aqui é que o assunto corresponde às necessidades mais prementes do momento espírita que estamos vivendo. Aqui, quando ele fala nesse sentido de estamos vivendo, ele faz uma referência exatamente ao início da década de 1970, embora que para nós a gente vai lembrar que basta a gente fazer ali um ajuste, né? Esse comentário sempre vai ser pertinente para quem estiver fazendo aqui o estudo, fazendo a leitura. Mas em especial para eles, a gente lembra que a doutrina espírita naquele período, década de 1970, especialmente no início, tomava uma proporção muito grande. Basta a gente lembrar que um ano antes, esse tema foi trazido para nós em 1972, um ano antes, em 71, nós tivemos o pinga-fogo, 2 pinga-fogos, um em julho e o outro em dezembro, que nós tivemos aí a oportunidade e a felicidade de estudarmos, né, o conteúdo desses 2 encontros. Então, naquele período, a doutrina espírita começava a ganhar um destaque muito grande na sociedade brasileira, principalmente dentro da mídia. E, ao mesmo tempo, também sofrendo um ataque muito grande por parte das filosofias que se opunham à própria filosofia espírita. Então, por isso que ele coloca para nós que o momento espírita que estamos vivendo, numa fase de transição da vida terrena entre as perturbações psíquicas. Nós vamos entrar também aqui, que é algo sempre muito importante, para a gente lembrar aquele período da Guerra Fria, em que havia ali, né, a ameaça de um hecatombe nuclear entre União Soviética e Estados Unidos, ditadura militar acontecendo no Brasil. Então eram muitos os eventos que perturbavam a comunidade, não apenas brasileira, mas também a comunidade mundial. E aí então vem exatamente a questão importante: qual a missão dos espíritas diante desse papel? E quando nós estudamos o primeiro Pinga-Fogo, bom dia, Fabi. Quando nós estudamos o primeiro Pinga-Fogo, nós lembramos ali que uma das perguntas que faziam para o Chico, se falava sobre guerra nuclear, se falava sobre a chegada do homem à Lua, o que aconteceu em 69. Então, assim, a tecnologia de uma forma muito atuante, em termos de conquistas científicas, e ao mesmo tempo ameaça da paz no nosso planeta como resultado do mau uso dessas mesmas ciências. Então ali, situações das mais variadas acontecendo. Então, esse era o contexto em que Herculano Pires trouxe para nós esse comentário. Bom, muito bem, feita a introdução, nós vamos aqui naturalmente, né, fazer a leitura desse capítulo número 20, item número 4 do Evangelho e Missão dos Espíritas, que é uma mensagem que foi posta para nós, né, foi trazida para nós então lá no nosso Evangelho. Vou fazer a leitura rápida para ela, mas o interessante é que Erasto foi o espírito que se identificou como anjo da guarda do médium. Né? Então nós vamos aqui, né, não tem aqui quem é o nome do médium, mas nesse caso nós temos aqui Erasto como sendo o espírito, o autor dessa mensagem. Bom dia, Andréia. Então vamos conhecer Erasto, né, já que a gente faz tantos comentários a respeito de Erasto para cá. Quem é Erasto? Porque Kardec falou sobre Erasto. Quem é exatamente Erasto? Separei aqui para vocês, para nós, né, na verdade, uma rápida biografia que foi pega lá no site da Federação Espírita Brasileira e diz assim para nós: com o respeitável nome de Erasto, cujas comunicações traziam sempre o cunho incontestável de profundeza e lógica, como disse o próprio codificador, encontramos duas personalidades em momentos diferentes da história da humanidade. A primeira, afirmativa do próprio codificador, é de que ele seria discípulo de Paulo de Tarso. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, Kardec faz essa afirmação. A afirmativa tem procedência. Na segunda epístola de Timóteo, escrita quando prisioneiro em Roma, relata o apóstolo dos gentios. Lembrando que apóstolo dos gentios era exatamente Paulo de Tarso, né? Gentios eram aqueles que não seguiam,
né, o cristianismo. Então o Paulo de Tarso ele se dedicou à difusão do cristianismo, por isso ele é considerado um dos maiores, um dos grandes apóstolos que fizeram o trabalho ali junto com Jesus, né? Nesse caso, após a passagem de Jesus aqui pelo nosso mundo, né? Então foi dito assim por Paulo de Tarso: Erasto ficou em Corinto. Segundo consta na Epístola aos Romanos, na saudação final, este mesmo Erasto tinha cargo na cidade, pois se encontra no capítulo 16, versículo 23. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, lemos que Paulo enviou à Macedônia dois dos que lhe assistiam, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio, Paulo, permaneceu na Ásia. Interessante observar a proximidade dos dois discípulos de Paulo, pois em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, encontramos longa mensagem assinada por ambos a respeito do papel do médium nas comunicações. Juntos no século I da era cristã, juntos na tarefa da codificação. Então, Timóteo e Erasto. Ainda em O Livro dos Médiuns, são de sua lavra os itens 98 do capítulo 5, algumas respostas a perguntas constantes no item 99, item 196, item 197 do capítulo 16 e itens 230 do capítulo 20, onde se encontra a célebre frase: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Finalmente, na comunicação de número 27, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lê-se várias mensagens assinadas por Erasto. A primeira se encontra no capítulo 1, a segunda no capítulo 20, e se intitula Missão dos Espíritas, trazendo a assinatura de Erasto, com o anjo da guarda do médium, aditando oportunamente o codificador de que o médium seria o Sr. Dumbell. As demais compõem os itens 9, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, ambas datadas de 1862, sendo que na última é o próprio espírito que se identifica como discípulo de São Paulo, o que igualmente faz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e depois também capítulos 31, 27 do Livro dos Médiuns. Outra referência a esse espírito se encontra na Revista Espírita, ano de 1869, onde é apresentado como tendo sido Tomás Liber, dito Erasto, médico, filósofo e teólogo alemão, nascido em 1524 e morrido em 1583. Foi professor de medicina em Heidelberg e de moral em Basileia. No campo da teologia, combateu o poder temporal da Igreja. A gente lembra que poder temporal, essa expressão diz respeito ao poder do mundo material e não aquele poder espiritual. Então, quando se fala sobre combate ao poder temporal, se fala sobre as riquezas e os vícios, né, envolvendo ali os prazeres e interesses do mundo material. Então, no campo da teologia, combateu o poder temporal da Igreja e se opôs à disciplina calvinista e à ordem presbiteriana. Aqui a gente lembra que os calvinistas, João Calvino e presbiteriana, né, da mesma ordem, eram ali, né, uma das novas religiões criadas com a reforma religiosa. Então nós tivemos, né, o rompimento foi para Calvino, numa parte, outra parte Henrique VIII, lá na Inglaterra, criando a religião anglicana, e a terceira foi na Alemanha, me esqueci o nome do... Qual é o nome dele, meu Deus do céu? O mais fácil de todos. Lembrem aí para mim, quem foi o outro que criou aquela religião na Alemanha? Me fugiu o nome dele agora. Bom, vamos lembrar daqui a pouco. Bom, enfim, então, calvinista nessa ordem presbiteriana, né? Então, sua posição lhe valeu uma excomunhão sob suspeita de heresia, sendo reabilitado algum tempo depois. Deixa eu ver aqui. Suas teorias tiveram muitos partidários, sobretudo na Inglaterra.
legou somas consideráveis aos estudantes pobres, sendo especialmente respeitado por seus gestos de benemerência. E aqui, para finalizar, de qualquer forma, o que resta incontestável, segundo Kardec, é que era um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, isso lá no Livro dos Médiuns. O que importa realmente é a tarefa desenvolvida à época de Paulo de Tarso e ao tempo de Kardec por um espírito. Encarnado seu grande trabalho pela divulgação, Martinho Lutero, lembrei agora, gente. Tá, então, Martinho Lutero criou o luteranismo lá na Alemanha, João Calvino criou o calvinismo naquela região da França e da Suíça, e Henrique VIII criou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Né? Então, esses três vieram como parte daquela grande ruptura que houve na Igreja Católica, criando ali essas religiões que vieram como protestantes e que depois se tornaram religiões evangélicas. Né? Então é importante a gente lembrar que quando nós falamos hoje nas religiões evangélicas, não devemos usar o mesmo termo como religiões protestantes. A gente ouve muito isso, né? Para falar difícil, nós encontramos muitas pessoas que usam essa expressão, né? Então, os protestantes. Protestantes era quem protestava naquela época. Hoje as religiões evangélicas formam um outro segmento, né, dentro do cristianismo. Então é importante a gente contextualizar isso para evitar essas expressões equivocadas. Mas vamos lá. Encarnado, para finalizar, o seu grande trabalho pela divulgação das ideias nascentes do cristianismo, que a gente fala aqui dos cristãos primitivos, né, no sentido de que eram os primeiros cristãos que seguiam aquela filosofia trazida por Jesus a partir dos apóstolos. Né? Então, por isso, os cristãos primitivos, que eram perseguidos, inclusive. Né? Então, o seu grande trabalho pela divulgação das ideias nascentes do cristianismo, quando encarnado como seguidor de Paulo de Tarso, em um ambiente quase sempre hostil. Desencarnado, ombreando com tantas outras entidades espirituais, apresentando elucidações precisas em favor da codificação da doutrina espírita, respondendo a questões de vital importância para uma também doutrina crescente, a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Esse é um texto, então, da revista Reformador, da FEB, de outubro de 1993. Então, esse era Erasto. Já conhecemos, então, quem é, né, o autor dessa mensagem, com que autoridade ele envia uma mensagem falando sobre o papel dos espíritas, porque essa é a parte mais importante. Né? Quem é Erasto para falar sobre a missão dos espíritas? Simplesmente um daqueles que trabalharam intensamente junto com Paulo de Tarso na difusão do cristianismo logo no seu início. Portanto, autoridade é o que não falta. Né? Mas vamos lá. O que diz aqui para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da mensagem de Erasto, a respeito da missão dos espíritas? Só para lembrarmos aqui que... deixa eu ver aqui, 17, tá. Não é esse, isso aqui. Então aqui, missão dos espíritas. Tá baixo para vocês, pessoal, o nosso som? Alguém está com mais problema aí também, além de mim? Tá tudo ok? Beleza. Então, nesse capítulo, Missão dos Espíritas, ele se encontra no capítulo número 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Tá? Então, esse é o capítulo. Vamos lá, então, para o item número 4, Missão dos Espíritas. E diz assim para nós. Então, vamos não apenas observar a respeito dessa nossa realidade atual, mas vamos também levar o nosso pensamento para aquele período que eu comentei com vocês, lá do início da década de 1970, com todos os problemas que se enfrentava naquela época. Né? Então foi logo, né, no meu nascimento, eu nasci em 69, então estava ali, né, naquele momento ainda bebezinho, já absorvendo a atmosfera daquele período tão conturbado para a nossa sociedade. Né? Então vamos lá. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor,
vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aqui é importante a gente lembrar que essas expressões utilizadas por Paulo de Tarso lembra muito o Pentecoste, né, os usados no Novo Testamento, né, falando sobre os grandes fenômenos e as manifestações daquela época, né? Então não vos assusteis, isso falando para nós, não fiquemos impressionados com a manifestação dos espíritos, porque é algo para nós hoje natural, assim como naquela época foi algo que impressionava as pessoas que não tinham conhecimento sobre essa realidade do mundo espiritual. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará, e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a justiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Aqui mais uma referência, né? Lá do Antigo Testamento, quando nós temos o culto ao bezerro de ouro, que significa nada mais do que o grande interesse que se tem pelos prazeres do mundo material, né? Ide, Deus vos guiará. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação e fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Aqui a gente lembra fogueira imoladora, né? Não falava exatamente daquele sacrifício que se fazia. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Aqui também é uma mensagem super importante, né? Porque a gente fala sempre que, muitas vezes, para se convencer sobre a realidade do mundo material e do mundo espiritual, é preciso que você vivencie a mediunidade. E aqui ele coloca que mais ditosos que Tomé, que precisa ver para crer, nós estudamos sobre o mundo espiritual, mesmo que essas informações venham por outras pessoas. Não precisamos dos fenômenos para que sejamos convencidos. É um trabalho de fé, é um trabalho de inteligência, é um trabalho de fé raciocinada. Marcha, pois, avante, falange imponente, pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão,
como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A bruma é a neblina, né? A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização cristã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, eles receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Depois aqui então Kardec faz uma pergunta e Erasto responde: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses serão os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Que a gente lembra, né, que essa expressão que é utilizada aqui por Erasto, né, que ele destruirá aqueles que falseiam, era uma expressão muito mais bíblica, né? Mas a gente entende que, na verdade, serão aqueles que, diante dos próprios equívocos, né, do caminho que construíram, vão então, através de regenerações, de provas e expiações de regeneração difíceis, serão então ali, né, terão oportunidade de se reequilibrarem perante as leis que eles próprios desequilibraram. Então essa mensagem bastante contundente, essa mensagem bastante forte trazida por Erasto, que realmente aqui toca, né, sensibiliza a nossa consciência. Então essa foi a mensagem que foi estudada naquela introdução, e a partir dela então vieram, né, tanto a mensagem aqui por parte de Emmanuel, e depois a mensagem, né, o comentário trazido por Herculano Pires. Bom dia, Marião. Pois é, né, muito profunda, muito reflexiva para todas as gerações, né, esse que é mais importante. Porque ele comenta aqui também nesse trecho, né, nessa passagem, que ele fala que nós nos deixaremos levar, né, por filosofias e crenças equivocadas, né, e a gente vê quantas e quantas filosofias surgiram no mundo, conduzindo os homens por determinados caminhos. Basta a gente ver, né, por exemplo, filosofias que dizem respeito à economia do mundo, um capitalismo voraz, né, um socialismo parcial. De repente ali você tem outras filosofias que vão surgindo sem encontrar o equilíbrio. Nós vemos ali a humanidade tendendo
né, no campo da economia, no campo da política, no campo da vivência da sociedade, de um modo equivocado, porque o que a gente menos vê é o amor ao próximo. E o que a gente vai mais ver é cada um ali dentro do seu grupo, naquela tendência egoísta de cada um querer se favorecer. E é isso que nós encontramos hoje. Quando nós pegamos, por exemplo, um contexto político como nós encontramos na nossa sociedade atual, cada um vai eleger o partido que traz uma filosofia que é do seu próprio interesse. E a gente percebe que muito pouco se pensa no interesse coletivo. Cada um quer pegar aquele partido, aquela ideia, aquela ideologia que satisfaz ao seu próprio interesse. E aí então nós temos essa briga de ideias, né, nesse campo das ideias, para ver ali qual vai se sentir satisfeito, mas nunca se pensa na eleição do amor ao próximo. Essa é uma fraqueza que nós vemos hoje. E baseado nisso, né, com relação ao progresso das ideias, com relação ao progresso da ciência, a modificação no nosso modo de viver, nós temos aqui então Emmanuel, a partir desse texto e a partir dos comentários que vieram, Emmanuel trouxe para nós então uma mensagem intitulada Progresso e Vida. E diz assim para nós. É bem interessante porque Emmanuel ele é muito objetivo, muito direto naquilo que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo, mas especialmente que estavam vivendo naquela época, né? Lembrando que nós estamos falando de 72, portanto são 50 anos no passado. De 50 anos para cá, muita coisa mudou. Para melhor e também que parece para pior, né? No nosso modo de viver. Mas enfim, temos hoje a tecnologia e serve para nós, sem dúvida nenhuma, também essa mensagem. Então ele diz assim para nós. Aqui só para lembrar, ele vai usar uma expressão chamada lustro, né? E lustro representa 5 anos. E ele fala que então 8 lustros, portanto 8 vezes 5, 40, ele fala num período de 40 anos, né? Então vamos lá, ele diz assim. Quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 8 lustros, se espantará certamente em verificando o progresso dentro do qual a vida planetária vai marchando aceleradamente para o futuro melhor. E nesse período de 8 lustros, nós vamos incluir, por exemplo, a própria Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma grande revolução para o planeta todo, né, em vários sentidos, filosófico, tecnológico, social, financeiro, enfim. Ainda assim, reconhecerá que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito com o tempo. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Inventa computadores que o auxiliam efetuando prodígios de informação e de cálculo, mas ainda não conhece nas engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito que lhe presidem a experiência e o destino. Utiliza a energia nuclear, todavia ignora ainda toda a extensão dos poderes do espírito. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica. Entretanto, é compelido a receber aulas de relacionamento humano a fim de harmonizar-se com os vizinhos que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer. Vacina-se contra a poliomielite, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio e do ressentimento, da discórdia e do desespero. Não, se aquela de cima foi poderosa, André, essa da vacina, então, parece que ela foi escrita para nós, né? Porque basta você trocar a poliomielite, né, e colocar aqui o Covid-19, né? Porque você se vacina contra o vírus, mas você não consegue se imunizar contra o ódio, o ressentimento, a discórdia e o desespero. Quer dizer, mais atual do que isso, Emmanuel não podia ser, né? Mas continuando. Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio nos céus que o rodeiam. No entanto, não sabe manejar, senão muito imperfeitamente, os valores da alma.
compreendamos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física. Mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a emanarmos e a respeitar-nos uns aos outros, sem o que o lazer na terra ser-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência, e a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Né? Então aqui a gente vê que Emmanuel ele vai pautando aqui nesse texto aquilo que aquela comunidade vai encontrando. A gente vê, por exemplo, hoje, se a gente fosse trazer para o nosso contexto atual essa mensagem, a gente incluiria, por exemplo, né, descobrimos e desenvolvemos grandes prodígios da comunicação, com internet, com conferências, com equipamentos, com redes e tudo mais, mas a gente percebe que muito pouca utilidade a gente dá para isso, no sentido do desenvolvimento do espírito. A gente valoriza, por exemplo, claro, né, o comércio, por exemplo, através do e-commerce, do comércio eletrônico na atualidade. A gente fala muito de redes sociais, onde as pessoas estão interagindo umas com as outras, mas de um modo muito pouco produtivo, a não ser ali enaltecer cada vez mais os nossos vícios morais, instigando cada vez mais as discórdias e os conflitos entre todos nós. Nós desenvolvemos ali, né, a nossa inteligência através de cursos, através de recursos, através de plataformas de ensino e tudo mais, mas a gente pergunta, por que nós não estamos utilizando isso? Felizmente, né, a gente pode ter aqui aquele pequeno orgulho espírita, né, de colocar que nós estamos aprendendo a usar bem esse recurso. Para que nós mesmos, né, vamos aqui à distância, utilizando esse ambiente virtual, para troca de ideias de um cunho elevado que nos fortaleça interiormente. Trabalhos que nós desenvolvemos no meio virtual, utilizando essa mesma tecnologia para poder sensibilizar os espíritos. E felizmente, né, também com orgulho espírita, né, trabalhamos, né, por exemplo, né, na nossa instituição no Espiritismo.net, nesse trabalho de difusão da mensagem doutrinária através da internet. Mas se nós olharmos para o mundo hoje, qual é o proveito exatamente que nós estamos fazendo desses recursos? Né, o embaixador colocou, né, devia existir vacina espiritual no SUS. Um dia vai ter. Essa é a proposta. Né? E a gente vai ter a própria imunização através das nossas preces, através da mudança da qualidade dos nossos pensamentos. Né? Mas enquanto a gente não consegue, a gente vai beliscando, tomando picadinhas para poder fortalecer o nosso corpo. Né? Então, Emmanuel trouxe para nós aqui vários desses elementos. E aí, claro, a gente vai então trazer aquela passagem do próprio o Livro dos Espíritos, não me recordo agora qual é a questão, mas os Espíritos respondem a Kardec que nós temos uma facilidade muito grande, e é muito natural que seja assim, que nós evoluamos inicialmente no desenvolvimento da nossa inteligência. Porque a nossa inteligência está sendo constantemente estimulada pelas circunstâncias do nosso mundo, e dentro desse estímulo a gente vai encontrando soluções, fórmulas, equações, desenvolvendo técnicas e tecnologias para fazer com que a nossa vida seja mais fácil. Mas mais fácil no sentido prático. Porque nós somos seres que inconscientemente nós somos seres pragmáticos. E esse pragmatismo significa que nós adotamos uma filosofia em que para nós a gente vai trabalhando no nosso dia a dia para fazer com que a nossa vida seja mais fácil. Só que essa prática nem sempre traz ali como referência valores. A gente quer fazer que a vida seja fácil, mesmo que essa facilidade venha a qualquer preço. E esse preço, ele é cobrado depois. Então a nossa inteligência busca a facilidade. Mas quando nós falamos em mudanças de valores, em termos de transformação, isso vai exigir de nós um sacrifício moral. E é esse sacrifício que hoje nós temos pouca
ou nenhuma disposição de fazer. Porque para isso eu vou ter que renunciar aos meus interesses. A minha inteligência me ajuda a satisfazer os meus interesses. A transformação moral me faz, na maioria das vezes, sacrificar aos meus interesses. Entre facilitar e sacrificar, a gente sempre vai buscar a porta mais larga. E a gente sempre vai alimentar aquilo que para nós é mais prazeroso. Então Emmanuel faz para nós aqui essa dualidade entre aquilo que a inteligência alcança e aquilo que, infelizmente, os nossos valores ainda não conseguiram alcançar. Então, o homem buscando a inteligência, o espírito ainda patinando no desenvolvimento dos seus valores. E é muito importante que quando, a gente lembra que essa abordagem de Emmanuel, falando sobre a nossa realidade do mundo entre inteligência e moral, dizia respeito exatamente à missão dos espíritas, que foi o tema adotado, estudado, abordado, lá naquela reunião, naquele grupo de Uberaba, em que falavam qual é a missão dos espíritas no mundo atual. Nós estamos aqui desfrutando dos mesmos recursos que todo mundo. Temos os estímulos do consumo, temos aqui as facilidades da tecnologia para a comunicação, temos hoje facilidades e dificuldades no campo profissional, no campo econômico, temos hoje um contexto social em que a pandemia afeta a todos indiscriminadamente. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é inteligente, se você é ignorante, se você mora num lugar abastado, se você mora num lugar humilde, o vírus vem e pega todo mundo. Não importa quem seja. Mas qual é o nosso papel como espíritas, dividindo esse mesmo espaço na nossa atualidade com aquelas pessoas que convivem conosco, sejam elas dentro dos nossos próprios lares ou dentro do ambiente social onde nós nos encontramos? E aí então Emmanuel chama a nossa atenção dizendo que sim, o mundo se desenvolve rapidamente no campo da tecnologia. Mas ele se encontra se desenvolvendo de um modo muito lento no campo moral. E o papel do espírita no campo moral é exatamente não apenas falar sobre a doutrina espírita, mas vivenciar a doutrina espírita. Uma expressão que eu sempre uso com frequência. Muitas vezes você será o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Podemos fazer ali um ajuste, colocando que para muitas pessoas nós somos a única referência do Espiritismo, já que elas nunca viram. Então é uma responsabilidade que nós temos? Sim, só que é uma responsabilidade que não necessariamente nós gostaríamos de ter. Porque a doutrina espírita traz para nós, sem dúvida nenhuma, muito prazer em estudar, muito prazer em trabalhar com ela, em frequentar os seus ambientes. Mas quando a gente fala assim, olha, você vai ter todas essas facilidades que vão te trazer prazer, mas você também vai ter responsabilidade. Aí a gente fala, poxa vida, mas eu não queria. Eu quero conhecer a doutrina espírita, eu quero estar perto da doutrina espírita, mas eu não sou forte o suficiente para não errar. E aí então a gente tem essa responsabilidade. Então, se você abraça essa filosofia, você pode, você tem ainda o direito de cometer equívocos, mas você tem a obrigação, o direito de errar, dado o nosso estado evolutivo, mas temos o dever de nos esforçarmos para não errar. Por isso que Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, disse para nós que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. É aquele que trabalha pela sua transformação moral. Então nós erramos por fraqueza, não erramos por indiferença. Porque o que nós encontramos hoje são as pessoas vivendo suas vidas, e muitas vezes nós estamos envolvidos também nesse grupo, vivendo as nossas vidas de acordo com os nossos interesses, mais uma vez vivendo de uma forma prática para satisfazer aquilo que para nós é importante, mesmo que muitas vezes a gente vai tropeçar aqui ou tropeçar ali. Agora, quando a gente tem que renunciar a tudo isso, aí já é uma exigência a mais que nós temos que cumprir. O dever de nos esforçarmos para isso. Porque será através do nosso exemplo, através do nosso modelo de conduta,
que nós conseguiremos fazer com que essa mensagem seja observada. Porque o errado todo mundo conhece, o certo nós estamos aprendendo a conhecer. E esse certo será observado exatamente por aqueles que se tornam referência. Nós observamos aqueles que são referências à nossa volta. Tivemos, por exemplo, Jesus como modelo, tivemos o Chico dentro do ambiente espírita, assim como outras personalidades em várias áreas da nossa sociedade, que se mostraram pessoas justas, pessoas nobres, espíritos elevados, e nós adotamos esse modelo de conduta. Só que em proporção menor, sem que nós, muitas vezes, sequer percebamos, nós também nos tornamos referências, ainda que sejam referências muito pequenas. Mas somos também referências. Então, para isso, nós temos que pensar, abraçamos essa filosofia, temos o compromisso de trabalhar em benefício dela. Angelina colocou, ontem em Pernambuco tivemos um fato importante, um jovem que estava sendo caçado por crime há uma semana, de mata adentro. Conseguiu chegar até a família, ela o entregou à corporação para ser ouvido e julgado, o que é um papel muito difícil por parte da família. Imaginemos uma mãe, já aconteceu, já foi mostrado na mídia, a mãe chamava o filho e falava, você vai se entregar, porque você fez um erro, e o filho resistia, e a mãe falava, eu faço isso exatamente porque eu te amo. E esse é o modelo de amor que nós não estamos ainda acostumados. Nós temos muito mais o amor da conivência do que o amor verdadeiro pela justiça. E aqui então, para finalizarmos, respeito pelos outros, foi o comentário que irmão Saulo trouxe para nós. Lembrando sempre que esse material todo foi publicado no Diário de São Paulo naquela época. Então esse material ele era divulgado pela mídia. Então nós estamos estudando aqui no livro. E a gente lembra que a coluna se chamava Chico Xavier Pede Licença, que foi o livro anterior que nós lemos dessa trilogia. Então, respeito pelos outros. Herculano Pires faz o comentário assinando com o pseudônimo de irmão Saulo. Todos somos naturalmente egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego conscientemente definido. E é necessário que seja assim, pois do contrário não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. Mas o egoísmo é uma deformação do egocentrismo, uma doença do ego. Olha que interessante essa colocação de Herculano Pires. O egocentrismo significa exatamente nós centrarmos na nossa personalidade, na nossa individualidade. Exatamente por sermos seres individuais, nós temos o nosso ego muito bem definido. Quem nós somos? Qual é a nossa personalidade? Porém, quando esse egocentrismo se desvirtua, se deforma, ele passa a demonstrar a doença do ego, em que nós não apenas centralizamos o nosso ego, mas nós supervalorizamos o nosso ego. E ele coloca, essa doença se manifesta por vários sintomas bem conhecidos. A arrogância, a avareza, o comodismo, a ganância e, sobretudo, a falta de respeito pelos outros. A facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos e julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo. Essa falta de respeito pelos outros é o fruto espinhento do egoísmo que gera conflitos no lar, na sociedade, nas nações e na vida internacional. Os espíritas, incumbidos da missão de restabelecer o cristianismo na Terra, são os que mais necessitam de compreender esse problema. O primeiro dever dos espíritas no tocante ao respeito pelo próximo refere-se à própria doutrina que nos foi dada pelos espíritos superiores através do trabalho missionário de Allan Kardec. No entanto, a todo momento,
vemos espíritas que pretendem, sem o mínimo de conhecimento doutrinário exigível, reformar a doutrina e superar Kardec. No item 4 do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a bela mensagem de Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, intitulada Missão dos Espíritas, que devia ser lida e comentada constantemente nas reuniões doutrinárias. Erasto nos adverte: cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Emmanuel, em sua mensagem, nos conclama ao amor e ao respeito mútuos, segundo as leis do bem que Jesus nos legou. Amor e respeito não querem dizer anulação do discernimento da personalidade. Quer dizer compreensão. Precisamos amar, compreender e respeitar os outros, mas sempre nos lembrando do respeito que devemos ao Espírito da Verdade e à doutrina que ele nos legou. O primeiro sinal de obsessão num espírita, num adepto da doutrina espírita, é a sua leviandade na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos Espíritos do Senhor, a falta de respeito para com o Espírito da Verdade. Então, nesse comentário final de Herculano Pires, ele fala para nós exatamente sobre isso. A gente tem aqui duas situações, né? No caso de Emmanuel, ele traz para nós a visão prática, né, reflexiva do Espiritismo, mostrando para nós o papel daqueles que abraçam a causa espírita, que adotam a filosofia espírita como filosofia de vida, dentro do contexto atual que nós estamos vivendo. E a gente lembra, né, que esse contexto ele se dá exatamente, né, por uma incidência muito grande da individualidade. E nós falamos individualidade no sentido de um único indivíduo ou do grupo ao qual ele pertence. Então, por exemplo, eu primo pelos meus interesses e da minha família, pelos meus interesses e os interesses do meu grupo, da minha religião, do meu trabalho. Então, o individualismo ainda é uma ideia muito presente, muito forte na nossa sociedade. E dentro desse momento em que nós estamos vivendo, nós vemos que, infelizmente, o individualismo tem sido não apenas presente, mas trazendo para nós consequências muito danosas, fazendo com que nós, em vez de nos unirmos, buscando, né, os nossos pontos em comum, nós estamos nos distanciando cada vez mais exatamente pelas diferenças. É muito natural que nós tenhamos diferenças, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes. É muito natural, porque cada um de nós vem por um caminho que traz para nós influências das mais variadas, experiências das mais variadas. Então é muito natural que as nossas personalidades, portanto, sejam personalidades diferentes. Quando nós, então, nos deixamos contaminar pelo egoísmo, significa que não apenas nós nos vemos como pessoas diferentes, mas nós passamos a acreditar que todos devem pensar como eu. E não respeitar as diferenças, respeitar o histórico de cada um. Porque o egoísmo diz assim: vocês estão errados e eu estou certo. E, portanto, vocês devem aprender comigo e seguir aquilo que eu estou dizendo que tem que ser feito, porque o que eu estou fazendo é certo e de vocês é errado. E aí, então, quando a gente começa a voltar para o nosso estado de lucidez, a gente vai lembrar exatamente isso: as diferenças existem. E nós temos que respeitá-las. E aqueles que ainda vivem nas suas diferenças, caminhos equivocados, precisam ser reeducados. Nós também precisamos ser reeducados. Mas o mais importante de tudo, do que nós imaginarmos que, violando a consciência dos outros, nós faremos com que ele siga pelo caminho correto, nós temos que entender essas diferenças, mas procurarmos principalmente aquilo que nós temos de semelhante. Você pode ter gostos diferentes, você pode ter ideias diferentes, mas o que nós podemos tirar das suas ideias e tirar das minhas ideias
para formarmos um elemento comum que vai beneficiar a todos. E é então que nós começamos a mudar a nossa forma de viver. Porque hoje, com a facilidade de comunicação e com a proteção que todo mundo tem, já que nós estamos hoje protegidos por dispositivos eletrônicos, em que à distância nós podemos enviar ali as nossas ideias, as nossas opiniões, fazendo críticas, comentários, xingamentos, agressões de toda sorte, essa ideia dessa proteção, dando a nós essa liberdade de ação, na verdade é uma grande ilusão. Porque mesmo que eu esteja protegido fisicamente da agressão que eu pratico contra alguém, consciencialmente eu não tenho como me proteger. Porque no momento em que eu despertar, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu fiz, a quem eu fiz e quais foram as consequências. Nós tivemos numa fase do nosso estudo, quando nós estudávamos às sextas-feiras, né, os livros de Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz, entre outros, e numa das mensagens, eu não me recordo se foi no Vinha de Luz, mas é uma mensagem que eu me lembro que nós estudamos, não lembro exatamente do texto que foi apresentado, mas tinha uma ideia que foi muito marcante, eu nunca mais esqueci. Dizendo que nós não temos o direito de roubar a tranquilidade dos outros. Você se lembra que eu já comentei sobre isso outras vezes. E tirar a tranquilidade dos outros significa que, se você está, por exemplo, assistindo a um programa que você gosta, e eu faço um comentário negativo, por exemplo, não sei como é que você suporta assistir esse programa. A pergunta é, o que esse comentário vai gerar em termos de ideias construtivas? Nenhuma. Com que direito eu tirei a tranquilidade que o outro tem de assistir ao programa que ele gosta? Porque naquele momento em que eu fiz esse comentário, ele acabou de perder o prazer de fazer aquilo que ele fazia. É claro que a gente fala de algo produtivo, né? Algo que um entretenimento que seja saudável, nada que seja negativo, porque aí obviamente vale um comentário construtivo e educativo. Mas geralmente é assim. Você vai, por exemplo, comentários simples do dia a dia. Você está fazendo o seu prato, você coloca ali, né, uma das comidas que você gosta, e a pessoa faz uma careta e diz assim, não sei como é que você consegue comer isso. Para nós pode parecer uma coisa muito banal. É apenas um comentário. Mas se nós começarmos a olhar, tirar o nosso olhar do macro e passar o nosso olhar para o micro, olhar com mais detalhes, significa que naquele momento eu tirei o prazer daquela pessoa, ou pelo menos o prazer com que ela ia saborear aquela comida, porque você fez um comentário dizendo que você não gosta. E daí que você não gosta? Então nessa mensagem que diz que nós temos que nós não temos o direito de roubar a paz das pessoas, nós vemos isso em todos os instantes, e nessa vida em comunidade que nós estamos, em que nós nos influenciamos mutuamente, e dá a impressão de que nós adquirimos esse ato de que todo mundo tem liberdade de se intrometer na vida de todo mundo, a gente vai roubando a paz das pessoas e as pessoas vão roubando a nossa paz, fazendo com que nós vivamos o tempo todo nessa turbulência, nessas divergências que parecem intermináveis, simplesmente porque nós não aprendemos a ficar em silêncio e respeitar aquilo que o outro é, pela diferença que ele se constitui, que é exatamente aquilo que forma a sua personalidade. Então, como espíritas que somos, temos que aprender isso, que não apenas a agressão ao outro é algo que realmente vai trazer para nós uma grande turbulência, mas detalhes simples dos nossos comentários, das nossas particularidades. Vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês uma vez que uma das referências que eu gosto sempre de usar, pois é, aquele que come de um jeito, que come do outro, aquele que se veste desse jeito, aquele que ouve aquela música, aquele que lê um livro, aquele que professa uma fé, aquele que tem um partido político, aquele que tem um time de futebol. Porque para nós virou uma tradição, você é desse time, então eu vou criticar o seu time. Ah, só uma brincadeira. Pois é, só uma brincadeira. Quantas vezes, né, pessoas se machucam por brincadeiras? Ah, mas é normal ser assim. Normal até que ponto?
Então por isso a gente tem que lembrar sempre que nós temos que perceber, né, que, como eu coloquei para vocês, eu estava comentando, a referência que eu tenho é o Chico, né? Eu sempre gosto de lembrar dele, quando entra uma situação assim de divergência, de conflito, né? Então eu fico pensando, o que o Chico faria nessa hora? Imaginemos que eu estou assistindo a um programa de televisão, aí o Chico passa do meu lado e fala assim, credo, como é que você gosta de assistir isso? Por aquilo que nós aprendemos a conhecer, é possível, é viável que seja assim? Imagine que você está comendo um sanduíche e aí alguém olha para você, credo, como é que você consegue comer isso? Você consegue imaginar ele falando isso? Fazendo uma crítica sobre aquilo, o modo como você vive? Então a gente sabe que, né, ele mesmo se coloca dentro da sua imperfeição, dentro da sua necessidade evolutiva, mas o pouco que ele considera que evoluiu já mostra para nós que essas sutilezas do nosso dia a dia são percebidas por aqueles que são sensíveis, mas que passam completamente ignoradas por aqueles que ainda vivem nessa grosseria do mundo, no sentido de valores e de práticas, né? O Fabi colocou, né, mas como é difícil, pelo menos para mim, saber dosar o construtivo do que não é. Às vezes é tão mais fácil se distanciar, simples assim, deixar cada um com o seu pensamento e tchau. Mas aí vem a vida e nos convida a nos reunir e trabalhar todas as diferenças. Foi bom que você disse, né, buscar o que temos em comum. Mas pelo menos para mim, como é difícil saber dosar para não tirar a paz dos outros e também não deixar que nos roubem a nossa paz, né? A mensagem, né, Fabi, mais clara e mais prática, né, é não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que nos fizesse. E fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Quando a gente começa a ter isso como referência, a gente percebe que muitas vezes é necessário que a gente faça um comentário. Mas mais vezes ainda é necessário que esses comentários sejam feitos com caridade. Que a gente faça um comentário construtivo, com generosidade, com respeito, né? Porque aí sim nós vamos conseguir realmente educar o outro e não fazer com que ele se endureça e se feche cada vez mais. Porque se nós não falarmos, não chamarmos a atenção, nem sempre o outro desperta. Então a gente tem que aprender a dosar e sempre pensar nisso. Se fosse comigo, como eu gostaria que falassem? E aí então a gente vai moldando e dosando também, né? Pois é, a sabedoria vem com o tempo. A gente vai aprendendo. Não tenhamos pressa. André colocou, né? Às vezes fazemos isso sem sentir. É preciso o outro dizer para que possamos modificar nossas atitudes. Passei por isso e ainda estou aprendendo. Mas sabe o que acontece, Andréa? Fazemos isso sem sentir. Exatamente porque, como eu comentei com vocês, nem sempre nós somos sensíveis a essas percepções. Mas com o passar do tempo a gente começa a perceber. É necessário, por isso, então, o estudo, a reflexão, o amadurecimento, tudo vem com o tempo. E para finalizar, a Angelina colocou, né? Sempre pergunto, Jesus estaria na inércia no momento da sociedade, né? Pois é. E como ele faria tudo isso? Certamente ele enfrentaria uma grande resistência, né? Tem um filme muito interessante, ele foi inclusive, para a gente finalizar, gente, para não tomar o nosso tempo, ele foi inclusive, né, um filme que foi muito criticado, foi até mesmo proibido pela Igreja Católica em alguns países. Ele foi lançado na década de 1990. Ele tinha o título francês, me perdoem a pronúncia, Je vous salue Marie, né? Maria, nós vos saudamos. E esse filme mostrava Maria, uma jovem, nos tempos contemporâneos na França. E ela então engravidou, e ela engravidou exatamente de Jesus. Então, assim, a crítica da igreja era a blasfêmia de ter trazido Jesus naquelas condições para a sociedade atual. Mas a proposta do filme era fazer isso. Nos tempos atuais, se Jesus viesse agora, como ele seria recebido? Então Maria era uma jovem que virou mãe solteira, engravidou ali sem ter constituído família dentro dos valores daquela sociedade. E ela então estava passando pela gravidez normal, só que na verdade ela estava exatamente ali no processo de gestação de Jesus. E aí ele falava, né, como a sociedade então reagiria se Jesus viesse nesse momento.
seria talvez mais difícil do que naquela época. Vai saber, né? Marião colocou, né, às vezes também penso, né, deixa as pessoas para lá, não está adiantando falar, mas aí me vem outro pensamento, né? Tenta mais um pouquinho, quem sabe dessa vez está certo. É tentativa de erro e acerto, né, Marião? Não apenas para ajudar os outros, até mesmo para aprendermos a ajudar. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Terminamos então aqui esse nosso capítulo, esse nosso item número 17.